Olá pessoal, nesse vídeo vamos comentar esse livro aqui, Santo Agostinho, do Gary Wills. O livro é uma biografia, né, da editora Objetiva, de 1999. Então é uma biografia do Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Cartago, lá do século IV. E ele vai tratar de algumas questões, eu vou destacar alguns pontos. Bom, primeiro, a questão das interpretações que muitas vezes dão de Agostinho, de que ele era um libertino sexual antes de se converter ao cristianismo. Ele ficou, por um tempo, aderiu ao maniqueísmo, ficou até um bom tempo aderindo ao maniqueísmo. Depois ele se converteu ao cristianismo. 9 anos depois, ele já se tornou bispo. 9 anos depois da sua conversão. E durante o tempo que ele era maniqueísta, ainda não era cristão, ele conviveu com uma mulher e não era casado com ela. Então era o que se chamava de... tinha uma concubina. Mas, pelas declarações do próprio Agostinho, ele se manteve fiel a essa mulher, com quem ele teve um filho. Né? E, enfim, aí vem o comentário aqui do Gary Wills, né? Embora sua atividade sexual real não chocasse nenhum padrão a não ser de um santo. Ou seja, não tinha nada de, assim, de libertino e na prática, né? E com relação à igreja, ela reconhecia essas relações, né, de concubinato, como aparece no cânone 17 do Concílio de Toledo, do ano 400. Mas ele fica falando o tempo todo dos desejos da carne, fala o tempo todo, mas não há indícios de que ele tenha levado uma vida libertina, né? Outra questão que achei interessante foi na página 106. Página 106, ele vai comentar uma passagem ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, né? Em que Paulo repreende Pedro, né? Paulo repreende Pedro. Segundo, aí vem uma discussão que ele está tendo com o Agostinho, é saber se é possível você extrair, é tolerável você mentir para você evangelizar? Esse é o tema. Segundo Agostinho, não. Você não pode usar de mentiras para evangelização. Aí, o Jerônimo, ele alegou que havia ali uma passagem em Gálatas 2, em que havia aquela disputa ali entre Paulo e Pedro, que na verdade eles estavam dissimulando. Então estavam simulando uma suposta divergência. Então, ele diz assim o texto: a ideia de que a fraude poderia servir à religião chocou Agostinho tão profundamente que ele escreveu uma carta de protesto a Jerônimo. Mas cópias dessa carta circularam por Roma, lugar que Jerônimo, com razão, achava repleto de seus inimigos. Não recebendo nenhuma resposta, Agostinho pôs-se em 395 a analisar a forma definitiva o problema da mentira por uma boa causa. E aí ele, né, se pronunciou dizendo que não seria aceitável, tá? Agostinho não tinha como saber quando escreveu a Jerônimo, que esse brilhante escritor e erudito era um mentiroso entusiástico, está se referindo a Jerônimo, o autor, o Gary Wills, está dizendo, Jerônimo era um mentiroso entusiástico em relação a si mesmo e um caluniador feroz dos outros. Jerônimo havia sido expulso de quase todos os lugares em que vivera, inclusive sua terra natal. Era tão raro ele conservar um amigo quanto Agostinho perder um. Portanto, quando Agostinho insistiu em escrevendo-lhe pedindo uma resposta sobre o problema dos Gálatas, o rabugento irascível de Belém, ou seja, o Jerônimo, respondeu irritado. Ele diz assim: portanto, se você quer impressionar com a sua erudição ou ostentá-la,
procure jovens brilhantes e bem-nascidos. Roma se vangloria de muitos, pelo que ouvi dizer, que tenham os recursos e a vontade de se submeterem ao difícil trabalho de debater com o bispo sobre as escrituras. Esse é o Jerônimo, está escrevendo na época. O Jerônimo era apenas um padre e está debatendo ali asperamente ali com Agostinho, tá? Por motivos pastorais, Agostinho não quis fazer mudanças excessivas e drásticas na Bíblia latina, com a qual a sua audiência estava familiarizada. Em primeiro lugar, os donatistas podiam dizer que a igreja estava adulterando os fatos em interesse próprio ao fazer alterações nas escrituras. Ainda hoje vemos como as traduções mais eruditas perturbam pessoas que acham que a sua fé está sendo deturpada. Desse modo, Agostinho sugeriu a Jerônimo revisar o latim para conformá-lo à tradução grega do Velho Testamento. Está se referindo a uma divergência aí com relação a um trecho, né? Em vez de recomeçar tudo a partir do hebreu. Se Jerônimo tivesse certeza de que Agostinho ignorava não somente o hebreu, mas também o grego, teria sido ainda mais sarcástico em sua retórica. Ele escreveu assim, Jerônimo: Você, como jovem como é, colocado no pináculo de um bispo, pode ensinar as nações, decorando casas romanas com seu produto exótico africano, ao passo que eu estou satisfeito com os sussurros ao ouvinte ou leitor humilde do meu canto, do meu mosteiro. Embora Agostinho mais tarde tenha se unido a Jerônimo, está claro que esses dois homens eram, por temperamento, incapazes de se compreenderem. A lenda religiosa, com a ajuda de cartas forjadas, falaria de uma amizade entre Agostinho e Jerônimo e de comunhões místicas na morte de Jerônimo. Lenda brilhantemente pintada por Carpaccio, Botticelli e outros. Praticamente a única maneira de Jerônimo ter amigos constantes foi póstumamente, depois de morto. Então aqui fala de uma divergência aí com Jerônimo, né? Entre Agostinho e Jerônimo. Tem outra questão também, fala do casamento, aqui na página 145. Ele fala que das disputas entre Jerônimo com os pelagianos, né, com Pelágio, né? Aí fala, Joviniano, ó, as relações entre Jerônimo e Pelágio se agravaram quando o primeiro soube em Belém que o outro estava atacando seu panfleto de 394 sobre Joviniano, tá? A resposta imoderada de Jerônimo chegou ao ponto de chamar o casamento de diabólico. Joviniano estava defendendo que o casamento cristão podia ser tão meritório quanto a virgindade consagrada. Estava no mesmo pé de igualdade, tá? Para o Joviniano. O Jerônimo achou isso absurdo. Chegou ao ponto de chamar o casamento como algo diabólico, dizendo que nem mesmo um martírio posterior podia remover a sua mácula na mulher. Ou seja, temos aqui uma perspectiva com relação ao casamento, né, do Jerônimo bastante hostil, né? Juliano e Pelágio, antes dele,
às vezes tem sido, resumindo essa controvérsia, apresentado como defensor da sexualidade. Essa não é a sua ênfase verdadeira. Os dois eram ascetas, tanto Pelágio quanto Juliano, que haviam abjurado o sexo. Pelágio, suposto defensor do casamento, nunca se casou. Juliano, quando seu casamento não gerou filhos, tornou-se celibatário. Todas essas pessoas partilharam os ideais do final da antiguidade da negação do corpo, tão distante da nossa mentalidade. De fato, Pelágio considerou Agostinho descuidado em sua visão de que não se pode escapar do pecado. No mundo dos aristocratas disciplinados, frequentado por Pelágio, uma vida sem pecado, além de alcançável, era alcançada. Então, aqui fala de toda a controvérsia em torno do conceito de pecado original também. Enfim, ele traz que a natureza foi criada boa por Deus, que algo deu de errado, que foi culpa de Adão e não de Deus, e que Cristo reparou o erro com sua graça. Esses são dogmas básicos de Agostinho sobre o pecado original. O pecado de Adão não tem nada a ver com sexo. Foi um ato de narcisismo arrogante, de negação do mandamento de Deus. Como Brown aponta, o que é original em Agostinho, o que opõe a parte da maioria dos primeiros teólogos, é a sua alegação de que o sexo teria acontecido no Éden se não tivesse havido nenhuma queda do homem. Outros dizem que se não houvesse morte no Éden, não haveria necessidade de prosseguir com a raça pela procriação. O sexo foi a parte da boa natureza humana criada por Deus. E a parte da natureza humana, Jesus tinha sêmen e poderia ter procriado se quisesse. Em resposta a Juliano, Agostinho concorda com Juliano que um Cristo sem virilidade não teria virtude, mas diz que a carne de Cristo era perfeitamente sensível ao espírito. A questão não era capacidade, mas escolha. Então ele não vê ele não demoniza o sexo com base aí na passagem do Gênesis, né, o Agostinho. Então é isso. Muito obrigado, então.